Bem-vindos ao Debate. Hoje nós mergulhamos na trajetória de Nicolás Maduro, um homem que saiu do chão da fábrica como motorista de ônibus e líder sindical para se tornar o sucessor escolhido de Hugo Chávez. E, por fim, uma das figuras mais controversas, eu diria, da política global, presidindo o colapso de uma nação. E a pergunta que nos divide aqui eu acho fundamental para entender a Venezuela de hoje. A história de Maduro é a de um revolucionário leal que tentou a todo custo salvar um projeto de soberania nacional. Um projeto sitiado por uma crise econômica herdada e uma agressão externa implacável. Ou, na verdade, estamos diante da crônica de um autocrata que, passo a passo, desmantelou as instituições democráticas do seu país para se perpetuar no poder, aprofundando o sofrimento do seu povo. A minha posição é que é simplesmente impossível analisar a gestão de Maduro sem entender o contexto de uma guerra não declarada contra a Venezuela. Eu o vejo como um líder que utilizou as ferramentas que tinha para defender a Revolução Bolivariana, de uma oposição francamente golpista e de sanções internacionais devastadoras. Já eu sustento que o governo Maduro representa uma ruptura autoritária. Para mim, ele não é a continuação, mas a degeneração do chavismo. Um regime que trocou o apoio popular pela repressão sistemática, sendo, no fim das contas, o principal responsável pela crise humanitária que levou o país à ruína. Bom, para entender a minha perspectiva, é preciso voltar um pouco no tempo, né? A ascensão do Maduro, ela não foi um acidente. Ele não era um paraquedista. A gente está falando de alguém que esteve com Chávez desde o início, um dos fundadores do movimento Quinta República. Ele construiu a carreira dele de forma bem metódica. Deputado, presidente da Assembleia Nacional, um chanceler que por anos foi o rosto da Venezuela no mundo. Chávez o escolheu a dedo, não por acaso, mas por lealdade e capacidade. E quando ele assume o poder em 2013, ele não herda um país estável. Ele herda uma bomba relógio. A economia já sofria e muito com a queda do preço do petróleo desde 2010, e a dívida externa era gigantesca. Desde o primeiro dia, ele enfrentou uma oposição que não queria negociar, mas sim promover o que eles mesmos chamaram de la salida, ou seja, a sua remoção forçada do poder. Isso explodiu nos protestos violentos de 2014, as chamadas guarimbas, com barricadas e um clima de insurreição. E sobre essa base já frágil, vieram as sanções internacionais, especialmente sobre o governo Trump, que foram desenhadas com um objetivo claro e admitido por eles: mudança de regime. Uma das ordens executivas americanas, por exemplo, tornou impossível que a Venezuela renegociasse sua dívida, basicamente cortando o acesso do país ao sistema financeiro internacional. Foi uma asfixia deliberada. Nesse cenário de guerra, medidas como a convocação da Assembleia Nacional Constituinte de 2017 não foram assim um capricho autoritário, mas uma tentativa desesperada de buscar a paz e criar um novo pacto social quando o parlamento opositor só promovia o caos. Entendo o seu ponto sobre a herança de Chávez, mas a minha leitura dos fatos é bem diferente. A trajetória de Maduro é, para mim, a crônica de uma consolidação de poder que atropelou a democracia. A começar pela sua primeira eleição em 2013, que ele venceu por uma margem ínfima de menos de 2%, sobre fortes alegações de irregularidades que o governo jamais permitiu que fossem bem investigadas a fundo. A partir daí, o que a gente vê é uma escalada. O governo dele é inseparável da repressão. E não só eu quem diz. São relatórios de organizações como a Anistia Internacional, a Human Rights Watch e até mesmo do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos que documentaram milhares de execuções extrajudiciais, tortura, perseguição a opositores. Ele não defendeu a democracia, ele a sufocou metodicamente. O grande ponto de virada para mim foi em 2015, quando a oposição conquistou uma maioria esmagadora na Assembleia Nacional. Uma democracia saudável absorveria isso. Mas o que o Maduro fez, usou o Tribunal Superior de Justiça aparelhado por aliados para anular sistematicamente cada lei, cada decisão do parlamento eleito. A Constituinte de 2017 foi o golpe de misericórdia, um órgão criado sem o consentimento da maioria, com regras eleitorais desenhadas para garantir uma maioria governista e cuja única função real
foi usurpar os poderes do legislativo. E as suas reeleições em 2018 e agora em 2024 foram vistas como ilegítimas por grande parte do mundo, incluindo não só os Estados Unidos e Europa, mas dezenas de países da América Latina. É por isso que eu defino o madurismo como o chavismo em crise, um projeto que, tendo perdido o consenso popular de que Chávez desfrutava, passou a se sustentar puramente na força, no controle social através de programas como os CLAP e as cestas de alimentos subsidiados e o chamado Carnê da Pátria, um documento de identidade digital que condicionava o acesso a benefícios sociais à lealdade política. Você fala em legitimidade, mas a legitimidade original de Maduro veio diretamente de Chávez. Em seu último discurso, Chávez o ungiu como seu sucessor, seu filho político. Ele soube navegar nas águas turbulentas do chavismo pós-Chávez, superando figuras que eram internamente muito poderosas, como Diosdado Cabello. Isso demonstra uma astúcia política que não pode ser ignorada, sabe? Ele não foi imposto. Ele se consolidou. Sim, mas essa unção do Chávez não é um cheque em branco para a democracia, certo? A legitimidade precisa ser renovada nas urnas, em eleições livres e justas, o que, convenhamos, não aconteceu. Após a contestada eleição de 2013, o que se viu foi o uso da máquina estatal para garantir a permanência no poder. A neutralização da Assembleia Nacional de 2015 é o exemplo mais claro. Dias antes da nova legislatura tomar posse, a antiga maioria chavista nomeou às pressas 13 novos juízes para o Tribunal Superior de Justiça. Essa corte, então, passou a ser um instrumento para invalidar as ações dos deputados eleitos pela oposição. Isso não é astúcia política, é um autogolpe em câmera lenta. Mas eu vejo essa manobra de uma forma diferente. A Constituinte, por exemplo, é um mecanismo previsto na própria Constituição bolivariana. Foi uma jogada arriscada, sem dúvida, mas, diante de um impasse total com uma oposição que se recusava a dialogar e apostava na violência para derrubar o governo, que alternativa restava? Foi uma medida excepcional para um momento excepcional, com o objetivo declarado de restaurar a paz. Mas que tipo de paz se constrói aniquilando o adversário político? A oposição boicotou esse processo justamente por ele ser fraudulento na sua origem, desenhado para criar um poder paralelo e absoluto nas mãos do executivo. Não se pode chamar de busca pela paz um ato que na prática calou a voz de milhões de eleitores que haviam escolhido um parlamento de oposição. E essa manobra política, como você chama, não pode ser vista de forma isolada. Ela está diretamente ligada à tentativa de controlar as consequências da desastrosa crise econômica que alimentava a instabilidade social. E aqui entramos no nosso segundo grande ponto de discordância. Quem ou o que causou essa crise? Exato. É impossível dissociar a crise política da econômica. Mas atribuir a culpa do colapso unicamente à gestão de Maduro é ignorar o elefante na sala. As sanções não foram apenas um fator. Elas foram a principal arma usada para destruir a economia venezuelana. A produção de petróleo já vinha caindo, é verdade, mas o bloqueio financeiro imposto pelos Estados Unidos a partir de 2017 foi brutal. Impediu a importação de peças de reposição para a indústria petrolífera, bloqueou o acesso a crédito, dificultou a venda do petróleo venezuelano, a economia foi sitiada. Nesse contexto, programas como os CLAP, que você critica como controle social, foram, na verdade, uma medida de guerra, uma forma do Estado garantir uma distribuição mínima de alimentos para a população mais pobre, furando o bloqueio e combatendo a especulação e o desabastecimento induzido por setores empresariais ligados à oposição. Você foca muito nas sanções e elas sem dúvida tiveram um peso, especialmente as mais duras do governo Trump. Mas a minha leitura é que a crise começou bem antes, e por razões fundamentalmente internas. A PDVSA, a estatal de petróleo que já foi uma das maiores do mundo e era a galinha dos ovos de ouro do país, ela foi destruída por anos de má gestão,
Corrupção endêmica e o uso político da empresa, demitindo técnicos qualificados para colocar aliados. A produção de petróleo despencou muito antes do aperto das sanções. Além disso, o governo Maduro insistiu em políticas econômicas desastrosas, como um controle cambial rígido que criou um mercado paralelo de dólar, pulverizou o poder de compra e gerou uma hiperinflação que chegou a milhões por cento. O resultado direto dessas políticas foi o colapso da produção nacional, o desabastecimento crônico e o maior êxodo da história recente do continente, com mais de 7 milhões de venezuelanos deixando o país. A economia que Maduro deixou em 2024 era menos de 1/3 do tamanho que tinha quando ele assumiu. As sanções agravaram um paciente que já estava na UTI por erros médicos. Mas você não pode tratar as sanções como um fator secundário. A Ordem Executiva 13.835, de 2018, por exemplo, proibiu transações com a dívida venezuelana. Isso, na prática, significou que o país não podia mais se financiar ou reestruturar suas dívidas no mercado internacional. Foi um tiro no coração da economia. Em um cenário de guerra como esse, é até compreensível que o Estado centralize a distribuição de recursos escassos, como os alimentos dos CLAP, para garantir que eles cheguem a quem precisa, em vez de serem desviados para o mercado negro por especuladores. O problema é que há inúmeras denúncias, inclusive de dentro da Venezuela, de que esses canais de distribuição se tornaram ferramentas de chantagem política. O carnê da pátria não era apenas para organizar a distribuição, era para mapear quem era leal e quem não era. Relatos mostram que em muitas comunidades, para receber a cesta de alimentos ou outros benefícios, era preciso demonstrar apoio ao governo, participar de atos políticos. Isso não é soberania. Isso é engenharia social para garantir a submissão de uma população faminta. É a marca do madurismo que eu mencionei. A troca do consenso pela coerção. O que nos leva à questão final, a natureza do regime. Era a defesa da soberania ou uma ditadura? O que você chama de coerção, eu chamo de restabelecimento da ordem. Maduro enfrentou uma oposição que, em vários momentos, flertou abertamente com a violência e com a intervenção estrangeira. Lembre-se que Juan Guaidó se autoproclamou presidente com apoio imediato de Washington. Houve tentativas de invasão, planos de magnicídio e as acusações de narcotráfico feitas pelo governo Trump com uma recompensa pela cabeça de Maduro soaram para muitos como uma desculpa para uma intervenção militar. Diante dessa ameaça existencial, a busca por alianças com Rússia, China e Irã não foi uma escolha ideológica, mas uma resposta pragmática para sobreviver e defender a soberania do país. Mas a soberania de uma nação não pode ser um escudo para esmagar os direitos humanos do seu próprio povo. O regime de Maduro é classificado como uma ditadura por organizações de direitos humanos respeitadas mundialmente. As eleições de 2018 e 2024 foram farsas. Em 2024, o processo foi comandado por Elvis Amoroso, um aliado de Maduro que, antes de presidir o Conselho Nacional Eleitoral, era o responsável por inabilitar politicamente os opositores. A principal candidata da oposição, Maria Corina Machado, que liderava todas as pesquisas, foi impedida de concorrer por uma decisão administrativa sem direito à defesa. Isso não é jogo democrático, é supressão. O resultado da eleição foi tão questionado que até mesmo governos de esquerda da região, como os do Brasil e da Colômbia, que tentaram uma reaproximação com a Venezuela, expressaram sérias preocupações e pediram a divulgação das atas de votação. Isso mostra o completo isolamento e a perda de credibilidade do regime. A defesa da soberania virou uma justificativa para o poder absoluto. A defesa da soberania virou uma justificativa para o poder absoluto. No final, a trajetória de Nicolás Maduro não pode ser julgada em preto e branco. É a história de um líder que, com acertos e, sim, muitos erros, tentou preservar um projeto de nação soberana sob um ataque multifacetado, interno e externo. A sua queda do poder não representa necessariamente o fracasso do chavismo como ideia, mas talvez o esgotamento de um modelo de resistência que se tornou insustentável diante de uma pressão tão avassaladora. Eu vejo de outra forma. Maduro personifica a degradação de um projeto político em um regime autocrático e personalista. Sua longa permanência no poder não foi garantida por seu sucesso,
mas pelo desmantelamento sistemático das instituições, pela repressão brutal e pelo aprofundamento de uma crise que devastou a vida de dezenas de milhões. A sua queda é a consequência inevitável de um governo que, para sobreviver, virou-se contra o seu próprio povo. A história de Maduro, sem dúvida alguma, expõe as fronteiras muito tensas entre a soberania nacional e os princípios democráticos, entre a resistência ao que se vê como imperialismo e a queda no autoritarismo. Exato. E o material que a gente analisou hoje nos deixa com uma lição poderosa sobre como a dependência extrema de um único recurso, o petróleo, pode forjar o destino de uma nação e de seus líderes, para o bem e, neste caso, tragicamente para o mal, deixando um futuro incerto e um país inteiro a ser reconstruído.